Ah, agora sim, gente. Eu tava com a câmera invertida. Oi, André. Oi, Tudo deixa eu aumentar bem? o volume aqui. Você tá me ouvindo Aí, bem? agora melhorou, tô ouvindo. Ah, que bom. Então vamos ver agora o pessoal vai entrando aqui na nossa live. Hoje a gente vai falar sobre encefalite. Estamos aqui com o Dr. André Cotia. Ele é infectologista, aí formado pelo Emílio Ribas, né, André? Isso aí. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o que é encefalite, como que a gente contrai, né, nessa parte infecciosa. E vai tirar algumas dúvidas também de quem tiver interesse em estar conhecendo um pouquinho sobre essa doença. Não sei se vocês viram, mas essa última semana de fevereiro, a gente teve, dia 22, o Dia Mundial da Divulgação sobre a Encefalite, tá? E eu acho que é um tema bem interessante e importante para a gente falar sobre, porque são poucas pessoas, acredito eu, que tenham informação sobre essa doença, né? Sobre o que ela causa e o que acomete, que é uma doença rara, né, André? Não é uma coisa tão comum, né? Que a gente vê aí como uma gripezinha, né? Sim, principalmente a de caráter autoimune. Que é a mais rara, né? A mais É a difícil mais aí da rara. gente conhecer. Então, nós vamos estar falando sobre isso hoje. Então, a gente vai esperar um pouquinho o pessoal entrar para participar. Todo mundo pode fazer pergunta, tirar dúvida, tá? A gente vai ter algumas alterações importantes que podem ser confundidas com a parte psiquiátrica. Eu acho que isso é bem importante a gente falar também. E o André vai explicar um pouquinho dessas alterações do quadro clínico também, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguém da família que já teve encefalite ou conhece alguém que tem encefalite, quiser perguntar alguma coisa, comentar, contribuir, a gente vai estar respondendo aqui, principalmente o André, sobre essas dúvidas, tá bom? Por enquanto, queria ver as pessoas que estão entrando, de onde que são. Tem alguém aqui do estado de São Paulo? Bacana, tem gente aí que já conhece o doutor André. Alguém aí do Oi, estado de São Thaís. Paulo, do Rio, aí, ó, que bacana. Legal, tem bastante gente aí entrando. Aí, ó. Andréia de São Paulo. Tudo bem, Andréia? O Barreto da Bahia. Tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live hoje. A Thaisa do Rio. Bacana, tem bastante gente aí conhecida que vai estar participando desse processo com a gente hoje. Bom, então o que eu vou começar? Vou começar apresentando um pouquinho sobre nós profissionais, eu e o André. Vou falar um pouquinho de mim e depois eu passo para o André falar um pouquinho sobre ele, tá bom? A formação dele. E a gente vai entrar na nossa conversa sobre encefalite hoje. Então, o meu nome é Marcela, vocês que já me seguem aqui no Instagram. Eu sou neuropsicóloga, formada pela Unifesp. Sou psicóloga cognitivo-comportamental. E trouxe o André para falar hoje sobre encefalite, porque a gente teve um histórico muito recente familiar, né, com o meu pai, sobre esse quadro clínico e deixou a gente muito surpreso. E eu me interessei muito sobre esse quadro clínico e nós começamos a descobrir muito desses pontos através de médicos infectologistas que nos ajudaram e trouxeram um pouquinho à luz sobre o que é esse quadro para a gente, tá? E nesse meio tempo também eu observei muitas alterações psiquiátricas nesse familiar, tá? E o André vai estar explicando melhor isso pra gente, tá bom? Então, vou passar para o André. André, você pode se apresentar para o pessoal, por favor? Oi, gente, boa noite. Marcela já falou, meu nome é André. Eu acabei a residência de infectologia esse ano. Eu fiz especialização no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e participei bastante ano passado do acompanhamento desse familiar, né? Com um quadro de encefalite autoimune e acabei estudando um pouco mais e conversando com colegas neurologistas, infectologistas sobre esse assunto. E é uma doença, principalmente a encefalite autoimune, que ela é pouco conhecida e nos últimos anos, no século XXI para cá, tem se descoberto bastante coisa sobre ela
As pesquisas têm avançado bastante, mas ainda é uma doença de diagnóstico difícil, de tratamento complicado. Tem muitos diagnósticos diferenciais e eu vou falar um pouco sobre as encefalites, tanto da parte de infectologia, e vou entrar um pouco na questão das encefalites autoimunes, que já é um pouco mais do campo da neurologia e da reumatologia, né? Mas o que vocês tiverem de dúvida e quiserem perguntar, podem ficar à vontade. A gente pode fazer um bate-papo aqui, nada muito formal. E acho que a Marcela pode contar um pouco mais sobre como foi o diagnóstico na família dela, na nossa família, né? O que ela passou e porque ela acha importante esse tema, né? Então, vamos lá, gente. Olha só. Vamos começar um pouquinho falando sobre esse histórico para vocês entenderem o que que é. E o André vai junto comigo conduzindo e explanando as dificuldades para vocês, tá? Primeiramente, a pessoa da minha família que contraiu aí a encefalite, né? Inicialmente infecciosa, foi o meu pai, tá? Ele teve alguns sintomas que a gente confunde muito com outras doenças. Inclusive que para chegar nesse diagnóstico aí clínico demorou assim bastante para a gente conseguir fechar o diagnóstico, entender o que que era, entrar com a medicação adequada. Foi um processo bem longo e bem lento, tá? Inicialmente, o que que aconteceu? Ele teve um episódio de convulsão, de epilepsia, tá? No começo do ano passado. E aí, nós da família achamos que era apenas um episódio de epilepsia, uma convulsão simples. Levamos ele até o hospital, ele foi medicado. Nesse processo, outras alterações foram acontecendo e os médicos suspeitaram inicialmente de meningite, não é mesmo, André? Sim, isso é um diagnóstico diferencial importante, né? A gente quase nunca pensa em encefalite autoimune inicialmente, né? A gente sempre pensa nas encefalites virais, bacterianas, que são um pouco mais raras, mas principalmente viral. E a gente acaba pedindo os exames e até tratando empiricamente, né, no escuro, para as encefalites virais, né? E aí, quando a coisa não vai dando certo, vai ficando mais complicada, aí a gente começa a pensar nas encefalites autoimunes, né? E o diagnóstico é bem difícil, demorado, né? Isso. Até você vê que a meningite ela é uma doença um pouco mais conhecida pelas pessoas, né? Que é essa parte da inflamação das meninges do nosso cérebro. A encefalite, ela não tem uma inflamação só nas meninges, né, André? A inflamação é em todo o cérebro, né? A meningite é uma inflamação, né, da camada da membrana que envolve o cérebro, né, o sistema nervoso central. Oi, Fernandinha. E a encefalite, ela é uma infecção, uma inflamação do cérebro em si, né, do parênquima cerebral, né, que aí vão causar uma série de sintomas diferentes da meningite, né. A Uhum. meningite, o sintoma mais comum é dor de cabeça, cefaleia, né, é importante, tudo. E a encefalite tem algumas alterações já de comportamento, rebaixamento do nível de consciência, Perfeito. o paciente pode entrar em coma, pode ter convulsão, alterações psiquiátricas, né? Até por isso essas Fala, crises Vitor, boa noite. convulsivas, né, que ele teve no começo. Então é bem comum, um proveniente que pode confundir a gente, tanto com a meningite quanto com a encefalite, né? Porque as duas podem gerar processos convulsivos, por exemplo. Sim, exatamente, mas na encefalite é mais comum. É mais comum. E, isso. Tá. E aí, na verdade, o que que aconteceu? Nesse processo dele de convulsão, ele teve um estado alterado de consciência muito significativo, né? Num dos momentos, inclusive, que ele foi internado no começo no hospital, até ser feito toda a pesquisa, todos os exames. Foi feito a pulsoterapia nele, né? Toda essa jornada, enfim, foi feito muitos tratamentos e muitos exames para a gente descobrir realmente que era encefalite. E aí ele teve alterações psiquiátricas muito grandes, que até o André vai explicar um pouquinho do porquê que isso acontece, né, André? Mas assim, ele delirou, ele via coisas onde não tinha, ele cismava que televisão fazia contato com ele, que as pessoas estavam perseguindo. Então, muita gente inicialmente que não conhece esses quadros infecciosos acredita que sejam quadros psiquiátricos, e não é. Isso é uma alteração da infecção, né, André? Sim, como essa doença, a encefalite autoimune,
tem sido estudada nos últimos anos, né, a gente viu que muitos casos psiquiátricos, até de pacientes internados em clínicas psiquiátricas, na verdade, uma porcentagem importante eram encefalites autoimunes, né? Que se você não trata corretamente, com o tratamento correto para encefalite autoimune, o quadro só piora. Se você só der medicação tratando como se fosse algo psiquiátrico somente, não resolve, né? E pelo contrário, vai piorando ao longo dos meses e dos anos, né? Então é uma doença que, apesar de diagnóstico difícil, ela tem um tratamento específico, tá? Só que são tratamentos que são demorados, são tratamentos com imunossupressores, estão Longos, com né? corticoide em dose alta, com imunoglobulina intravenosa por alguns dias, e um tratamento mais prolongado com alguns imunossupressores mais fortes, né? Que é o rituximab, ciclofosfamida. E esse tratamento ele pode durar de 4 a 6 meses e a resposta do paciente às vezes demora até 2 anos quando tem alguma resposta, né? Nem todos os casos você consegue ter uma melhora do quadro, né? Porque o Uhum. paciente fica com alguma sequela e dentro das encefalites autoimunes tem vários espectros dessa doença, né? Então não é uma encefalite autoimune, né? Tem vários tipos, várias síndromes diferentes para a gente diagnosticar com diferentes alterações de imagem, diferentes alterações, diferentes quadros clínicos, né? Então, e o tratamento é bem parecido uma com a outra, mas a gente classifica elas de maneira diferente. Algumas respondem mais, de maneira melhor, outras não respondem tão bem. E por isso é tão difícil e é necessário um acompanhamento com um especialista mesmo, né? Um Uhum. médico clínico geral nem sempre vai ter o conhecimento e a experiência para manejar esses casos, né? Que não são casos tão usuais, né? Dentro da nossa rotina e clínica. Sim, exatamente. É E, importante a gente sempre pensar nessa doença, né? Geralmente, quando o paciente tem um quadro de encefalite, a gente sempre pensa que é viral uhum, ou então algum quadro psiquiátrico, né? E não pensa nas causas autoimunes, né? Só exato. para situar o pessoal um pouquinho, que não é da área médica e tudo, doença autoimune é uma doença que o próprio sistema imunológico ataca alguma parte do organismo, né? No caso da encefalite autoimune, o sistema imunológico atacando o próprio cérebro, né? Isso pode ter sido gerado por algum gatilho, né? Alguma infecção viral no início, às vezes alguns tumores, alguns cânceres. Por isso é importante pesquisar câncer, linfoma, leucemia, teratoma, esse tipo de coisa em pacientes com encefalite autoimune. Então tem esses gatilhos, né? E tem alguns casos que a gente nem sabe, não consegue descobrir qual foi o gatilho, né? Algo genético, enfim, que desencadeou uma resposta exacerbada do sistema imunológico, né? Fora de controle, e aí esse sistema imunológico está atacando o próprio organismo, né? Por isso que o tratamento são imunossupressores, que são drogas, acho que até perguntaram aí, né? São Uhum. drogas que eles inibem o sistema imunológico, eles regulam o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do corpo, para que ele não funcione de maneira acelerada, exacerbada contra o próprio organismo, né? Como se fosse Então, isso câncer tem. também, né, André? O Oi? processo do câncer é parecido também, né? Da O câncer, na verdade, são células que começam a se multiplicar de maneira desorganizada, né, em alguma parte do corpo. E aí, essa multiplicação exagerada, sem controle, é o câncer, né, que causa doença, morte das células e vários distúrbios que são as sequelas e as complicações do câncer. E por isso que geralmente o câncer é associado com as encefalites? Sim, sim. Na verdade, a neoplasia, o câncer no organismo, ele também deprime o nosso sistema imunológico. Ele deixa a gente mais fraco, né? Ele desregula o sistema imunológico. E isso Uhum. pode ser um gatilho para essas doenças autoimunes, né? Se manifestarem. Isso, é um pouco complexo isso. Uhum. E a parte da encefalite infecciosa, André, assim, como que a Uhum. gente, além a autoimune, a gente tem uma série de fatores que podem desencadear, né? E a infecção, como é que ela chega ao ponto de virar uma encefalite? Geralmente as encefalites infecciosas, né, a grande parte são causadas por vírus, né? E a maioria dos vírus são da família herpes que a gente fala, né? Que são vários, né?
Então, tem o herpes simples, o citomegalovírus, varicela zoster, herpes vírus 6, tem um monte de vírus, tem 8 vírus nessa família, né, os principais. Uhum. Então, esse vírus a gente contrai por contato, por gotícula, no ambiente, né? E o mais comum de causar encefalite é o herpes simples, né? É o mesmo que causa aquele herpes labial, herpes genital, que forma aquelas bolinhas, aquelas vesículas, né, no corpo. Uhum. E em pacientes que têm alguma imunodepressão, né, principalmente, né, ou que tem câncer, ou que tem alguma doença reumatológica, que está usando algum imunossupressor, que está usando corticoide, pacientes com algum estresse, enfim. Paciente com alguma deficiência do sistema imunológico, esse vírus, ele às vezes passa da barreira hematoencefálica, passa do sangue para o cérebro, e aí causa a infecção, né? Não é tão comum esse tipo de infecção em pacientes imunocompetentes. Mas o herpes simples ele pode causar também encefalites em pacientes saudáveis que não tem nada. A principal encefalite viral é a do herpes simples, tá? Tá. Principalmente do tipo 1, que tem o herpes simples tipo 1 e tipo 2, né? E ele pode causar essa encefalite, meningite, meningoencefalite, né, em pacientes saudáveis, né? Só Perfeito. que existem alguns outros vírus que causam principalmente em paciente com imunossupressão, né? Que é o varicela zoster, o citomegalovírus, né? E aí alguns vírus, arbovírus, enterovírus, que são vírus intestinais, que é mais comum em criança, Uhum. né? E do herpes vírus, o herpes simples, a gente tem tratamento, que é um aciclovir, é um antiviral. Para o varicela, a gente também pode usar esse aciclovir. Alguns outros vírus, igual os enterovírus, arbovírus, não tem muito o que fazer, às vezes só imunoglobulina, né? Uhum. Não tem um tratamento tão específico, né? Certo. Então, essas seriam as formas de tratamento que a gente tem vinculado ao herpes simples, né? Que você falou. Sim, que é o principal, né? Se É o você pegar principal todas as causador, é o principal encefalites, agente. as encefalites virais, mais da metade são causadas por herpes simples, né? Tirando as crianças, que é bem comum o enterovírus, né? O principal nas crianças, só que geralmente são mais benignas, autolimitadas, deixam menos sequelas, né? Perfeito. E a questão do mosquito, André? Qual das encefalites que é transmitida pelo mosquito? Então, o mosquito geralmente é bem mais raro, né? Tem É o alguns mais raro. casos até de encefalite tipo febre amarela, né? Tá. O vírus neurotrópico, né? Só que isso é bem menos comum, né? Uhum. Mais comum mesmo são esses vírus que são transmitidos pelo contato ou por gotícula, né? Que são os enterovírus e as família herpes, né? Uhum. Por mosquito não é muito menos comum. Tem outras doenças de outros países que não são comuns aqui no Brasil, né? Doença do Nilo, encefalite japonesa, né? Outros tipos que não tem aqui no Brasil. Perfeito. Então, existem outros perfis que não tem dentro do nosso país hoje, né? Então, não é Sim, que um são bem tipo, mais são raros. muitos tipos, né? Pelo que eu estou entendendo. Sim, exatamente, né? Mas assim, disparados, os mais comuns são esses da família herpes, principalmente o herpes simples, Uhum. e os enterovírus, principalmente em crianças, né? Uhum. E essas alterações aí neurológicas, né, sobre o processo inflamatório cerebral, eu falei um pouquinho sobre essas alterações, inclusive psiquiatras, né, que o paciente Uhum. delira, Sim. psicotiza. Então, assim, o que que acontece ali nesse processo infeccioso que gera essas alterações? Uhum. Na verdade, você tem uma inflamação no cérebro, né? Tentando explicar da maneira mais simples, né? Tem uma Perfeito. inflamação no cérebro, no parênquima, e dependendo da área que você tem essa inflamação, você vai gerar os sintomas clínicos. Então, por exemplo, o herpes, ele é muito comum atingir os lobos temporais, que são regiões do cérebro que regulam nossos sentidos, né? Então você pode ter Perfeito. alteração, alucinação, pode ter alterações visuais, enfim, que são muito comuns. Mas dependendo do grau de inflamação, independente da área, você vai ter crises convulsivas, né, que podem ser generalizadas, podem ser mais focais, mais difíceis de diagnosticar. Você pode Uhum. ter coma, né? E quando você fala de encefalite autoimune, essas alterações psiquiátricas, elas são mais comuns, né? Alguns espectros de encefalites, você tem alterações comportamentais mais importantes no quadro clínico do paciente, né?
que vão desenvolver de maneira um pouco mais lenta, né, em alguns dias ou semanas, né? Uhum. Diferente das encefalites virais, que a gente vê é algo mais agudo, né, bem mais rápido de acontecer, né? Perfeito. Então, mas isso tudo é causado pela inflamação no cérebro, né? Então, dependendo da área que está acometida, você vai ter um espectro diferente de sintomas clínicos, né? De alterações psiquiátricas, comportamentais, alterações da marcha, dificuldade para andar, tremores, crises convulsivas, enfim, depende muito da área acometida, né? Inclusive, a gente pode observar também alguns distúrbios de linguagem, né, com esses pacientes, não é, André? A fala fica um pouco mais lentificada, troca uma palavra pela outra, dificuldade de compreensão, de se comunicar. A Sim. gente observa bastante essa alteração também, né? Sim, de leitura, alguns têm afasia, que para de se comunicar, fica mudo, né, mutismo. Uhum. É bem comum isso também. Essa ataxia de marcha também é bem comum, né? Dependendo aí, como você falou, sobre as regiões na qual se manifesta mais ainda, né? Essa parte do processo Sim. da encefalite. Alguns pacientes que têm inflamação no cerebelo, nos núcleos da base, né, vão ter essas alterações mais importantes, né? Mais Até sentido. alguns precisam ser entubados, né, porque não conseguem respirar, perdem movimentos básicos, né, respiratórios. Perfeito. Podem ser quadros bem graves, né? Uhum. E nem sempre esses quadros são reversíveis, né, André? Como você mesmo estava falando. Dependendo do quadro Sim. clínico, de como se deu, o tempo também da gente conseguir fazer o diagnóstico da doença, né? Tudo isso gera uma interferência para a gente saber o nível do prognóstico, né? Sim, o tempo para início do tratamento, né, ele é fundamental, tanto nas encefalites virais quanto na encefalite autoimune, né? Você consegue reduzir bastante a sequela se você começa, por exemplo, na encefalite viral, você inicia o antiviral nas primeiras horas, no primeiro dia de diagnóstico, né, ou dos sintomas. Então Uhum. você consegue deixar muito menos sequela no paciente, né? Porque quando você tem inflamação no cérebro você tem morte neuronal, né? Você tem morte de neurônio. Então, quanto mais rápido, mais precoce você inicia o tratamento, você consegue frear essa resposta, essa inflamação e a morte desses neurônios. Porque o neurônio dificilmente vai se regenerar, né? Em alguns casos, na encefalite autoimune, dependendo do grau cognitivo do paciente, o cérebro consegue fazer A algumas neuroplasticidade, né? intercomunicações, neuroplasticidade, o paciente consegue recuperar um pouco. Uhum. Mas você iniciar o tratamento o mais precoce possível é fundamental para você deixar menos sequela, né? Tanto na encefalite viral quanto na encefalite autoimune. Perfeito. Então, o Por nosso isso que é tempo de. importante, Pode por isso falar. que é importante as pessoas pensarem na encefalite autoimune mais precoce, né? A gente vê que é comum o paciente tratou uma encefalite viral, não melhorou e fica por isso mesmo, né? E isso não pode, tem que insistir no diagnóstico, né? No nosso caso, a gente levou em especialistas, colhe para o diagnóstico de encefalite tem que sempre coletar o líquor, né, que é o líquido da coluna, tem que fazer uma ressonância, a tomografia nem sempre mostra alteração, tem que ser ressonância magnética de Uhum. crânio, né? E para o diagnóstico da encefalite autoimune, a gente pesquisa diretamente alguns anticorpos, autoanticorpos no líquor, né? E também é um exame difícil de conseguir, né? Às vezes tem que mandar para fora do país para Tá você fora conseguir do. diagnosticar, né? Então é bem difícil, em alguns casos a gente tem que fazer até biópsia, né, cerebral, estereotáxica, porque para você diferenciar de alguns diagnósticos, de vasculite, encefalite, às vezes a biópsia é necessária, né? E inicialmente a gente faz o líquor, né? Mas o líquor, apesar de ter uns padrões mais comuns para encefalite viral, mais comuns para encefalite autoimune, às vezes eles se confundem também. Então, se você tem uma encefalite viral, que é mais comum, ter muita inflamação, às vezes um líquor normal também não exclui esse diagnóstico, né? Então a gente tem que ser um médico experiente, tem que acompanhar e insistir nos diagnósticos, né? Perfeito. Tem uma pergunta aí da Bianca, André, Uhum. para a gente A responder. gravidade ocorre pela reação tóxica inflamatória. Isso, na verdade, assim, a gravidade, lógico, ocorre quanto maior a inflamação, maior a gravidade, Perfeito. mas principalmente pela, não só no líquor, né, pela inflamação no Do parênquima mesmo, parênquima. que é no cérebro, né?
O líquor é o líquido que envolve o sistema nervoso, né? Que está na medula espinhal. Que vai dar pra É, gente um resultado que é um processo inflamatório, né? exatamente. Você pode ter Putz, uma inflamação no líquor, importante, mas não ter quase nenhuma ou pouca inflamação no parênquima, né? No cérebro no em cérebro si. mesmo. Né? Uhum, Quando você tem inflamação no cérebro, no parênquima cerebral, é mais grave, né? Então, uhum. quanto maior for essa inflamação, mais grave é o quadro. Perfeito. A gente teve até, inclusive, nos exames de ressonância dele, né? A gente observou alguns processos de desmielinização, né? E o que faz Sim, sim. aparecer isso nos exames, dentro desse Na processo verdade, inflamatório? É essa perda neuronal que ocorre proveniente da inflamação. geralmente o que a gente vê na ressonância, essas áreas de desmilinização, né, é a própria inflamação, é o ataque do sistema imune à bainha de mielina do neurônio, né? Então isso brilha na ressonância dependendo de como você olha, né? Também tem, não é Uhum. só, tem vários tipos de ressonância, né? A gente fala que é em T2, né, que é um tipo diferente de analisar a ressonância. Perfeito. E aí Mas é o aparece. ataque Isso, é o ataque do sistema imune aos neurônios, a bainha de mielina, né? A inflamação dos nervos, né? Digamos assim, bem simples, né? Uma alteração muito interessante também, André, que eu observei nesse processo todo dele, foi a alteração também de memória, né? Assim como a gente estava Sim, falando sobre esse processo todo inflamatório, né, para quem está entrando e está assistindo aqui a gente agora, a encefalite tem uma inflamação geral no nosso cérebro. Então, o prejuízo que ela dá para a gente também é geral. Então, tanto motor, quanto cognitivo, quanto psicológico. Então, a gente tem uma alteração generalizada, né, André, dos sim. padrões considerados normais daquela pessoa. Então, assim, às vezes o diagnóstico dificultoso, pelo que eu também entendo, estou aqui pensando junto com o André, tem a ver com a gente, às vezes, confundir outras doenças juntos. Por exemplo, essa questão da falha de memória, muita gente fala, mas será que isso não é um Alzheimer? E não é, né, André? São coisas totalmente distintas, mas que a partir do sintoma pode dar uma confundida, né? Sim, exatamente. A encefalite autoimune é um conjunto de sintomas, né? Então, não vai vir sozinha, né? Geralmente não vem só perda de memória. No Perfeito. começo do quadro, pode ter alguns sintomas isolados, né? O paciente pode ter alteração de comportamento, ficar mais agressivo, Febre, né? né? Falha, lapsos de memória, isso pode acontecer no começo. Mas Hum, dificilmente a encefalite vai ficar só com um ou dois sintomas. É um quadro que vai evoluir, vai se acumulando sintomas até quadros mais graves, né? E perfeito. de coma, de rebaixamento do nível de consciência, crise convulsiva, né? E então é importante a gente ficar atento a isso, porque no início do quadro é um pouco mais difícil. Você realmente pode confundir com outras doenças, né? Alzheimer ou algumas A síndromes vasculite que a gente psiquiátricas, falou. Uhum. demências, enfim. Mas isso, com o tempo, vai se somando outros sintomas e vai ajudando a gente no diagnóstico, né? Junto com, lógico, com o líquor, né? Com a ressonância magnética, com exames específicos. Perfeito. E quando a gente está falando sobre o quadro, igual você disse, né, sobre a encefalite autoimune, algumas lesões são permanentes para o paciente, né? Sim, sim. Quando você tem lesão neuronal, né? Eu gosto muito de comparar como se fosse um AVC, né? Você morre o Perfeito. neurônio, fica com sequela, né? Não tem jeito. Uhum. E você frear esse processo o mais rápido possível é fundamental, né? E varia muito, né? Dependendo do tipo de encefalite autoimune, você pode ter uma resposta boa ou você não pode não ter resposta nenhuma, né? Uhum. Mas é uma doença que deixa sequela, o paciente fica dependente, perde memória, perde cognição, perde a dependência para as atividades básicas de vida, né? Perfeito. Infelizmente. Então, quanto mais rápido você tratar e pensar nessa doença, menos sequela vai ocorrer, né? E ela tem um fator, acredito que seja bem interessante, que a gente fala dos falsos negativos, né, André? Então a gente faz a Sim. coleta do líquor, ele é avaliado para ver se acha aí os marcadores, só que às vezes vem negativo. Como é que é isso, André, essa parte para nós? Das encefalites virais, né, a gente pede alguns exames que chamam PCR, né, Uhum. que a gente tenta identificar o vírus no líquido, né. Falando um pouco do herpes vírus, o herpes simples,
que é o mais comum de causar encefalite viral, até o sétimo dia aí do quadro clínico, né, você tem uma chance grande de encontrar esse PCR, né, positivo no líquor, que é como se você identificasse um pedacinho do vírus no líquor do paciente, né. Uhum. A partir do sétimo dia, a chance de você diagnosticar é muito baixa, né, pelo PCR. Aí existem outros marcadores, que são imunoglobulinas, é o IgG, né, que é a gente identifica uma resposta do corpo a esse vírus, né? Então você consegue identificar uma imunoglobulina específica para esse vírus, né, com o passar dos dias, né? Uhum. E em relação à encefalite autoimune, a gente também tem esses marcadores, né, que são os anticorpos que a gente consegue identificar, né, que são específicos de alguns receptores, e cada tipo de encefalite autoimune tem um anticorpo específico para um receptor, né, de alguma célula, enfim. E só que são exames caros, exames que não se encontram, é difícil encontrar no Brasil, você tem que ir para fora do Tá país, fora. e também não tem uma sensibilidade tão alta, né? A encefalite mais comum, que é a NMDA, até tem uma sensibilidade boa, né? Uhum. Mas assim, esses exames, quando você pensa em encefalite autoimune, eles vindo negativos no líquido, você não pode excluir a doença, né? Se você tem sintomas clínicos, sinais, se você tem uma imagem de ressonância que é sugestiva e você não tem alterações que sugerem tanto uma infecção viral ou o paciente não respondeu com tratamento antiviral inicialmente, você não pode descartar a encefalite autoimune só porque o líquor veio negativo, né? Você tem que insistir e no nosso caso, que foi o que a gente fez, até biópsia, né, cerebral, Uma biópsia. estereotáxica, para analisar o anátomo patológico, fazer alguns exames imunistoquímicos, né, mais específicos para o diagnóstico da encefalite autoimune mesmo. Então, nesse processo, a gente chega à biópsia cerebral como última chance, ou última oportunidade de um exame para esclarecer um pouquinho para a gente o que está acontecendo. A biópsia é, assim, É, a última possibilidade. a gente, a gente sempre tenta fazer o diagnóstico com os exames menos invasivos, né, possíveis, né? Então, se a Perfeito. gente conseguisse fazer o diagnóstico só pela imagem, seria ótimo, né? Ou só por um Uhum. exame no sangue, seria melhor ainda. Mas, infelizmente, a imagem ela não é tão específica, né? Você pode ter alteração tanto na encefalite viral quanto autoimune. Então, não Uhum. vai te ajudar tanto, né? Você só vai fazer o diagnóstico de uma encefalite. E o líquor a Perfeito. mesma coisa. Então, o líquor a gente analisa algumas coisas. A gente analisa o número de células, o número de proteínas, o número de glicose, né? E dentro das células a gente também avalia o tipo de célula que tem maior quantidade. Mas essas alterações, por exemplo, as encefalites virais, a gente tem uma celularidade muito alta no líquor, que era para ter quase nenhuma célula. A gente tem Uhum. proteína muito alta também, né? E isso fala muito a favor de encefalite viral. Mas e na encefalite autoimune, geralmente não tem tanta alteração. Tem alteração, mas não é tão importante, né? Só que Uhum. isso não é 100%. Então a gente pode ter encefalites virais com pouca alteração, né? Uhum. Que vai dificultar bastante o nosso diagnóstico. Uhum. E pode ter encefalites autoimunes também com um pouco mais de inflamação. Então o líquor, a gente diz que ele não é um exame tão específico, né? Não é O uma que ajudaria garantia, né, que vai dar pra gente esse diagnóstico. Uhum. O que ajudaria a gente seria o PCR, né, que é você identificar uma parte do vírus, né, e aí você praticamente fecha o diagnóstico, ou você identificar esse anticorpo para as doenças autoimunes, né, encefalite autoimune, que aí Perfeito. você também já fecha o diagnóstico. Se vier tudo negativo, que pode acontecer, aí o terceiro passo seria a própria biópsia, que nem sempre é fácil de conseguir, ou você avaliando o caso, você já tratou encefalite viral, não respondeu, você pode tentar tratar de maneira sem a biópsia, só que você está tratando com menos segurança, né, digamos Uhum. assim. Então é pesar risco e benefício. Se você não consegue uma biópsia, tem todo o risco de fazer um procedimento cirúrgico. Você acha que é um risco muito alto, dependendo do paciente, você pode tratar sem a biópsia, né? Se você tem os sintomas clínicos clássicos, uma imagem na ressonância que fala muito a favor e o líquor não te ajudou em nada, poxa, mas e não melhorou com o antiviral, então vamos tratar a encefalite autoimune, né? Vamos dar o corticoide, vamos dar
o rituximab, a ciclofosfamida, a imunoglobulina, enfim, é uma escadinha ao tratamento, é um pouco mais específico essa parte. E tem que acompanhar realmente com o neurologista, com o reumato, com o infecto, né? Uma equipe Interdisciplinar, né? multidisciplinar. Uhum. E acho que essa é a parte mais importante, né? A gente ter colegas profissionais de áreas diferentes para poder ajudar a gente a identificar o que está acontecendo com aquele paciente para poder medicar adequadamente, né? Como você mesmo falou nesse processo todo, você citou uma série de medicações que são todas de um processo anti-inflamatório, né? Então, tanto a gente tem uma Exatamente. dosagem inicial muito alta de corticoide para os pacientes autoimunes, né? O que leva também, interessante, a baixa dessa imunidade, né? Para que as Sim. células parem aí, entre aspas, de se combater. Mas isso também abre porta para outras coisas acontecerem, né, André? Então, assim, infecções, entre outras coisas, além daquilo que o paciente já tem, né? Sim, são pacientes que da encefalite Vulneráveis. autoimune, que eles ficam com sequelas, ficam dependentes. Além disso, eles vão precisar de um tratamento prolongado, né? Alguns casos tem uma resposta no tratamento inicial, né? Que é Uhum. com corticoide em doses altas e com a imunoglobulina. Esse tratamento ele é feito em no máximo 5 dias, né? Alguns casos tem uma resposta inicial, que aí é ótimo, né? O paciente melhora e você só acompanha. Mas muitos casos não tem. Então, vai partir para um segundo estágio de tratamento, que aí são esses imunossupressores, que é principalmente o rituximab e a ciclofosfamida, que a Perfeito. gente faz por meses, né? E aí, o paciente utilizando esses imunossupressores, a gente fala que é um paciente imunossuprimido. Então, ele está suscetível a infecções bacterianas, infecções virais, Perfeito. respiratórias. Então, é um paciente que pode ter várias complicações durante o tratamento. Inclusive, a gente até diz, né, que um espirro para a gente, com o nosso sistema imune garantido, tá defesa, né? Tá feito. Agora, com o paciente imunossuprimido, um pequeno espirrinho pode ser uma coisa bem facinha do paciente adquirir, né? Uma gripe ou qualquer outra coisa, Sim, sim. o sistema tá muito fragilizado, né? Sim, uma gripe no paciente imunossuprimido, a chance de complicar é muito maior, né? Com Virar uma pneumonia, com pneumonia. otite, né? Com faringoamidalite. Uma chance de complicar é muito maior porque o paciente não tem defesa, né? Quer dizer, tem defesa, mas tem pouca defesa. Uhum. Então é um paciente que precisa de bastante cuidado. Então, não é muito aconselhável a gente colocar em áreas muito aglomeradas esse paciente, né? Shopping, essas coisas, justamente pela Não, vulnerabilidade, né? Do quadro que ele sim, tá. é um paciente que ele é como se fosse um paciente oncológico, um paciente HIV que está sem tratamento, enfim, um paciente que ele tem uma imunossupressão, um paciente transplantado que usa imunossupressores pelo resto da vida, né? Então, pacientes que tem que haver um certo cuidado, né, com a alimentação, com o ambiente, com higienização das mãos, higienização do ambiente, evitar contato com aglomeração, com pessoas doentes, né? Porque a facilidade deles adquirirem um quadro infeccioso é muito maior. Inclusive a alimentação que você citou, né? Por exemplo, eu vejo que esses pacientes mais imunossuprimidos não podem comer alimentos crus, né? Que a gente gosta, salada, essas coisas, é bom evitar, né? Na verdade, não só cru, né? Mas é mais pra gente. Essa questão do alimento é mais em relação às gastroenterites, né? Que são bacterianas também. Uhum. E, e até mesmo virais, né? Mas aí é um cuidado geral, né? Cuidado com higiene dos alimentos, higiene das mãos, higiene do ambiente. Eles não têm uma proteção no sistema imunológico do intestino, né? Que é o principal defesa do organismo, é o intestino, que é a área do corpo que tem mais contato com o meio externo, né? O intestino é muito Uhum. grande, né? Depois da Perfeito. pele, né? Mas o intestino, o sistema imunológico nele é muito grande. E se você está imunossuprimido e você ingere alimentos contaminados, né? O que para gente um inóculo pequeno poderia não causar infecção, porque a gente tem um sistema imunológico matando essas bactérias, esses vírus, para esses outros pacientes que são imunodeprimidos, um inóculo pequeno de um patógeno pode causar uma gastroenterite, uma infecção sanguínea disseminada, né? Olha só. Então, o que pra gente tem um significado, para o paciente imunossuprimido é outro, né? E Sim, quando a gente está exatamente. falando assim nesse quadro
de encefalite autoimune mesmo, que você começou a citar pra gente, quando a gente fala de doenças autoimunes, André, para as pessoas que não têm conhecimento sobre esses quadros clínicos, é uma doença que tem cura? Doença autoimune tem cura? Dificilmente as doenças autoimunes têm cura, né? Elas têm controle. Então, Ótimo. Assim existem como lúpus, vários, né? exatamente, assim como lúpus, assim como esclerodermia, tem vários tipos de doenças autoimunes que você não consegue curar, né? A maioria. Você só consegue controlar e se você acompanhar corretamente, o paciente até fica bem, né? Perfeito. Você diminui, lentifica a evolução dessa doença e às vezes até paralisa a evolução dela. Então o paciente às Uhum. vezes, convive bem com o tratamento, mas cura, né, é complicado. O que pode acontecer também são episódios de exacerbação, dependendo do tipo de doença, né? Então, algumas doenças, tipo psoríase, né? Uma doença autoimune, uma doença de pele que forma placas e tudo. E você tem períodos que está bem, que não está usando nenhum remédio, e tem períodos que, por estresse, por alguma doença viral ou bacteriana que você pegou, ou por hábitos de vida, fuma, começa a beber, enfim, essa doença vai exacerbar. Então, se Uhum. você nunca ficou curado dessa doença, ela ficou Perfeito. controlada, às vezes até sem um remédio. Mas Uhum. curar a gente dificilmente fala, né? Você pode demorar 50 anos para ter uma nova crise, mas você não está curado. Perfeito. E nem assim, às vezes, alguns pacientes com tratamento, com medicação também não apresentam um controle melhor, né, André? Às vezes, mesmo com a ciclofosfamida, com toda essa medicação aí, com essa bateria de coisas, o paciente ainda pode ficar na mesma condição que ele estaria, digamos, sem a medicação. Pode acontecer. Sim. Não responder, né, ao É, tratamento. a chance do paciente melhorar com o rituximab e com a ciclofosfamida é muito maior do que aquele paciente que não usou nada, né? Perfeito. Uhum. Mas o paciente que usa esses medicamentos, ele pode também não ter resposta nenhuma, né? Uhum. Se eu não me engano, metade responde, metade não responde, né? Mas isso Perfeito. varia muito na literatura, depende do tipo de encefalite autoimune, né? Depende do tempo que demorou para iniciar o tratamento. Isso não é uma regra, né? Uhum. Então, depende da população que está sendo acometida, né? Mais Uhum. jovens, mais idosos, né? Enfim, não Perfeito. é exato isso. Mas pode sim acontecer de você tratar, fazer tudo, dar todo o tratamento disponível atualmente e o paciente não responder, né? O que deixa os familiares bem insatisfeitos, né? Ou ansiosos. Né? Com certeza, porque aí fica a busca dessa melhora e não obtém esse resultado, né? E pode até ter Sim. uma alteração, como você falou, numa oscilação com relação ao que a gente chama de melhora, né? E o processo patológico. Então, o paciente oscila bastante entre estar um pouco mais dentro do real, mais organizado, e depois, novamente, às vezes no mesmo minuto, ou no minuto seguinte, o paciente já promove uma alteração muito grande, não tem? Sim, a gente fala que são flutuações da doença, né? Então, por diversos mecanismos, essa doença pode exacerbar, né? Como eu falei da psoríase, né? Uhum. Então, esse paciente pode estar bem, né? Com uma dose X de imunossupressor, e isso pode exacerbar, algum dia ele está pior, você ter uma reação inflamatória por alguns dias, né? Uhum. Ou exacerbado por alguma infecção secundária que ele adquiriu, né? Ou por estresse, ou por hábitos de vida, enfim. E aí você precisa aumentar a dose de imunossupressor, você precisa excluir infecções, né? Um paciente que precisa de acompanhamento para o resto da vida. Uhum. Então, você tem que ficar sempre atento aos sinais que ele vai te dar, se ele não está melhor. Às vezes ele acordou, não consegue andar muito bem, está pior do que ontem, não está se falando, não está conversando muito bem. E aí você vai ver ele está com alguma infecção, alguma pneumonia ou alguma infecção urinária que ele não manifestou tanto. Então você fez uma febre baixa, às vezes não faz febre porque está imunossuprimido. Uhum. E aí são oscilações do quadro, né? E a própria doença em si, sem nada, sem nenhum gatilho, ela pode flutuar mesmo, né? Então, ela pode ter essas oscilações, mesmo ele fazendo todo o uso da medicação adequada, enfim. É difícil a gente observar nesse quadro, pelo que eu estou entendendo, uma constância de padrão de comportamento desse paciente, né? Tanto a nível motor quanto a nível cognitivo. Sim, exatamente, né?
E aí tem todo um quadro também de psiquiátrico do paciente, né? Alguns pacientes desenvolvem depressão, outros ansiedade, não entendem a doença, né? Então isso não tem como ser algo estável, né? Não existe isso, né? Não só na encefalite autoimune, como muitas outras doenças na nossa vida, enfim. É difícil você ter algo estável, né? Que você vai manter o mesmo padrão pro resto da vida. Então ele vai oscilar naturalmente, né? A questão é ter paciência e identificar quando essa oscilação é algo grave, é algo que você precisa intervir, ou é algo que é natural da doença, que você pode só observar e com tranquilidade, né? Nem sempre Uhum. isso é algo fácil de se fazer, por isso que precisa de acompanhamento médico especializado. E esses ciclos de ciclofosfamida, o rituximab, esse paciente sempre vai ter que estar fazendo ciclos de dosagens dessa medicação em função desse processo inflamatório. Sim, exatamente. Tem que manter acompanhamento. São doses mensais, né? Então você precisa estar sempre indo em consulta e dosando e fazendo outros exames de sangue para acompanhar. Você não pode simplesmente dar a medicação e achar que é só esperar, né? Que vai dar tudo certo. Tem que manter um acompanhamento regular, frequente com ou neuro ou reumato, né? Que Uhum. são especialistas que lidam no dia a dia com essas drogas imunossupressoras, né? Perfeito. Para poder tentar controlar, né? Aquela coisa que no processo, se a gente entrou com a medicação ou com o diagnóstico um pouco mais tardiamente, obviamente Uhum. as sequelas e as lesões desse paciente vão ser maiores, né? Justamente pelo tempo que foi diagnosticado e que começou a ser tratado é, Sim. esse quadro clínico, né? Todo medicamento ele tem um nível no sangue, né, um nível no organismo que é um nível ideal para combater algum tipo de doença. Então, se você aumenta muito esse nível, né, o medicamento tem efeito adverso, é tóxico também. Sim. Então, e se você está com um nível baixo, você não está protegendo nada, não está tratando nada. Então, por isso que é importante as consultas regulares, as dosagens, né, para o tratamento ideal. Até o comprometimento do rim também, né, André? Com o excesso da medicação, Sim. sobrecarga, dependendo do que for dado, né, para o Uhum. paciente, até como ele está em uma vulnerabilidade para ter outras infecções com mais facilidade, é um paciente que está sempre tomando antibiótico, né? Uma série de coisas assim que eu acho que vão agregando e complicando a situação, né? Sim, exatamente. E é até importante, porque às vezes o paciente tem uma infecção viral, né, fez uma febre, às vezes é viral, e é importante o médico ter essa sensibilidade que às vezes é difícil, né, o paciente imunossuprimido, a gente acaba dando tudo, né? Sim, Mas observar um pouco, esperar, às vezes é algo viral só que vai melhorar e não precisa de antibiótico. E nem sempre você dar um antibiótico vai ser a melhor escolha, né? Ele ia melhorar de qualquer jeito, com ou sem um antibiótico, só que com o antibiótico você acrescentou um monte de efeito colateral, mecanismo de resistência, enfim, uma série de complicações que não precisava. e até assim, eu acho que os cuidados com esse paciente também, por exemplo, você mesmo falou sobre infecção de urina, né? Então, vamos supor, o paciente contrai, né, uma infecção de urina e a gente tem que também estar super vigilante para não virar uma infecção generalizada, que é fácil com o paciente imunossuprimido, né? Sim, é uma infecção de urina que a gente fala baixa, né, que é cistite, a infecção da bexiga. Uhum. Nesse paciente pode evoluir para uma pielonefrite, né, que é uma infecção do rim, uma infecção da corrente sanguínea, né, então também não dá para esperar muito para iniciar o tratamento, porque nem sempre esses pacientes têm manifestações clínicas igual a uma pessoa saudável, né, não vai ter febre ou então não vai ter uma inflamação tão importante que é a inflamação que gera os sinais clínicos para o médico diagnosticar. E nesses Perfeito. pacientes, como eles não têm um sistema imune funcionando corretamente, essa inflamação não é tão importante e o que permite que as bactérias e os vírus se proliferem e se Com mais multipliquem facilidade. de maneira mais tranquila, né? Mais rápida, mais fácil. Uhum. É, justamente por causa desse prejuízo do sistema imunológico, né? Uhum, exatamente. Ótimo. Gente, alguém tem alguma pergunta? Eu e o André falamos aqui bastante, mais do André, né? Porque tem bastante conhecimento para passar para gente sobre a parte de encefalite. Não sei quem já viu, eu até conversei com o André uns tempos atrás.
Lançaram até lá nos Estados Unidos, o André falou sobre a encefalite anti-NMDA, né? Que é a mais comum que você citou. Lançaram lá nos Estados Unidos na Netflix, eu acho que as pessoas podem achar por aqui na internet, mas na Netflix daqui eu sei que não tem, que eu já busquei. É um filme chamado Brain on Fire. É o caso de uma menina que ela tem encefalite desse perfil que o André tinha falado pra gente e explica um pouquinho sobre a sintomatologia, o que ela passa, o que ela sente, fala sobre esses delírios, essas alterações psiquiátricas. Eu acho que é bem legal a gente ver um filme para a gente ter uma ideia do que é que isso acontece, entendeu? Porque a gente às vezes não tem dimensão do que essa doença pode fazer com o paciente e com os familiares. Porque é um escuro, né, André? A gente fica no escuro buscando durante muito tempo até o diagnóstico vir, tá? Então é muito difícil a gente chegar num ponto final e falar assim, olha, é isso que o paciente tem. Para vocês terem ideia, nesse processo todo do meu pai, ele adoeceu em janeiro, né, do ano passado, e ele conseguiu obter um diagnóstico no final do ano passado, depois desse processo da biópsia, de uma série de coisas. Então, assim, é muito difícil. Então, quem quiser, uma dica é essa de assistir o filme Brain on Fire, que tem na Netflix dos Estados Unidos, para quem mora lá, o Thiago, no caso, que tá vendo aqui, né? E quem mora no Brasil, vocês acham na internet. Se vocês jogarem nesses sites que passa filmes e tudo mais, você consegue achar, porque eu já achei e assisti, inclusive com a legenda, tá? Eu acho que isso é bacana. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer pra gente? Porque a gente vai encerrar agora o nosso bate-papo. Acho que tá claro para todo mundo. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser assistir o vídeo, vai ficar disponível. Quiser assistir depois, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o André pelo Instagram dele, pode mandar um inbox para ele, tirando as dúvidas, fazendo perguntas. Se tiver algum familiar que vocês conhecem ou algum amigo, qualquer pessoa que esteja envolvida ou que conheça um pouquinho sobre isso, pode entrar em contato com o André, né, André? Que você responde as perguntas, pode dar algumas dicas, algumas orientações que eu acredito que são super importantes, porque hoje 78% da população mundial não sabe o que é encefalite. É um número muito grande. Então, assim, eu resolvi, inclusive, começar esse bate-papo, convidei o André para a gente poder divulgar um pouquinho mais sobre essa doença, a importância da gente conhecer, da gente se informar, porque são tantas doenças que eu falo que são ocultas, né? Que a gente fala dos rodapés de livros médicos, que a gente vai lutando para conseguir fazer esse diagnóstico é muito difícil. É uma luta muito grande para os familiares e para os profissionais, né? Então, acredito que seja importante a gente estar divulgando o máximo que for possível aquilo que muito é desconhecido para muita gente, inclusive como foi para nós, tá bom? Então, tá aqui o André. Quem precisar, quem tiver dúvida, entre em contato com ele. Vou deixar o vídeo disponível para quem quiser assistir, a hora que quiser assistir. Vou ver se é possível ainda disponibilizar depois no YouTube, pelo canal mesmo, daí vocês podem assistir o bate-papo com o André, todas as excelentes explicações que o André deu pra gente. Acho que é muito importante a gente ter um profissional que sabe explicar, que sabe informar a gente devidamente sobre o que está acontecendo, porque isso eu acho que é o aconchego da família, né? Eu acho que a gente ter alguém que conheça, que sabe informar e dar um caminho pra gente dentro de um processo tão difícil como esse. Tá bom? Então, quero agradecer o André. Muito obrigada, viu, André, por ter estado aqui com a gente hoje. Sei que bastante gente vai assistir depois, porque é um tema muito interessante. Eu, particularmente, me interessei muito depois da experiência prática que teve aí na minha família. Então, agradeço o André pela participação. Ele vai vir mais vezes. Vamos buscar outros temas aí para o André poder falar para a gente, explicar um pouquinho. Acho que a infectologia cruza muito com alguns padrões de alterações neurológicas, psiquiátricas, né, André? Muitas alterações aí em comum que eu acho que a gente pode até não ser da área, né, de trabalhar com relação a isso, mas eu acho que é tão importante a gente conhecer, porque a gente já sabe que não é nosso e que a gente precisa encaminhar isso para outra pessoa, né? Isso é muito importante, a gente saber que existe para poder também fazer um bom encaminhamento, né, André? Sim, exatamente. Eu agradeço bastante o convite, foi um prazer participar dessa live, né? E espero voltar outras vezes, é um prazer sempre. E acho que foi importante para a gente conscientizar um pouco as pessoas a conhecer, né? Só de a pessoa nunca ouviu falar e já começar a ouvir falar um pouco sobre encefalite autoimune, o que que é isso, será que pode acontecer com alguém da minha família, enfim. Eu estou disponível para qualquer dúvida posterior, se alguém quiser me procurar, pode ficar à vontade.
Agradeço bastante a participação de todos e o convite da Marcela. Foi um prazer. Muito obrigada, André. Como eu disse, ele vai vir mais vezes, podem ficar tranquilos. André, muito obrigada. Boa noite a todos. Qualquer dúvida, como eu disse, manda mensagem para o André ou entra em contato comigo. Importante dizer que o André trabalha em São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo mesmo. Então, se alguém precisar entrar em contato com ele, manda um inbox que ele faz contato com vocês, tá bom? Muito obrigada a todos, uma ótima semana que nós começamos aí. Bom carnaval para quem está se divertindo, né, André? Bom Nós carnaval. estamos aqui no nosso trabalho. Uma ótima semana a todos, viu? Tchau, André, muito obrigada. Beijo, tchau, boa Beijo, tchau, noite. tchau. Boa noite.